Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Evelyn e por aqui eu compartilho praticamente tudo o que acontece na minha vida. Gente, eu nem acredito, eu fico até com uma palpitação quando eu falo isso. Mas eu cancelei a minha inscrição na OAB. Acho que eu preciso contextualizar um pouco de todo esse processo com vocês, porque, sinceramente, gente, eu acho que direito nunca foi uma vontade, assim, realmente genuína minha. E dessa vez eu fiz até um roteiro para que esse vídeo não fique extremamente longo. Vou tentar ser bem sucinta, assim, e pincelar alguns pontos, né, que me fizeram chegar até essa decisão. E depois, se vocês tiverem interesse de saber mais a respeito da minha história, enfim, a gente pode falar disso em alguns outros momentos. Vamos lá. Meu primeiro contato com o direito foi no meu primeiro emprego formal. Eu comecei a trabalhar com uns 13 anos como babá. Eu fazia alguns bicos como babá dos filhos da patroa da minha mãe. Entrava uma graninha, tal, e assim, a minha família sempre foi muito pobre. Então, trabalhar desde cedo era uma coisa, assim, necessária, porque se eu fizesse as coisas, eu tinha que dar meus pulos, enfim. Então, eu trabalhei como babá, depois eu trabalhei como garçonete, enfim. Até que chegou um momento que teve um processo seletivo de um estágio, esses do ensino médio, né? Eu lembro até hoje, que era pelo CIEE. Teve uma prova, tal, e eu me inscrevi e eu passei. E era pra fazer estágio em prefeitura, fórum, enfim, departamentos públicos da cidade, né? Era um convênio nesse sentido. E eu passei, e a minha vaga foi pra VEC, que era Vara de Execuções Criminais, daqui de Tupã. Gente, eu amava. Mas assim, não era pelo serviço em si. Foi, assim, muito bom, eu adorei o fato, eu lembro até hoje, assim, que eu fiquei muito emocionada quando me ligaram falando que eu tinha sido aprovada, que eu ia trabalhar no fórum, porque, assim, mudou a minha rotina, mudou a minha vida. Esse estágio era à tarde, e eu lembro que eu estudava de manhã, ia pro estágio à tarde e fazia curso técnico à noite. E como eu morava no sítio, eu não tinha essa opção de ficar, tipo, indo pra casa almoçar. Enfim, mudou bastante a dinâmica da minha vida. Foi um período difícil, não vou dizer pra vocês que foi fácil. Porém, a gente faz o que precisa ser feito, né? Eu cresci dessa forma, fazendo o que precisava ser feito. Eu fazia técnico em administração, porque eu achava que ia cursar administração. E daí a minha mãe falou assim, não, administração não parece ser um bom caminho. Se você não tem certeza, faça o técnico pra você saber se você vai gostar ou não. E nesse ponto a minha mãe tinha muita razão, porque eu odiava o técnico. Primeiro semestre foi ok, o segundo eu tava assim, aterrorizada, não gostava, principalmente da parte de fluxo de caixa. Enfim, não gostei dessa área. E por outro lado, eu gostava muito do meu estágio, eu gostava muito das pessoas. Só que assim, na execução penal, o processo já aconteceu. Então ali é só acompanhar o cumprimento da pena, ver se tem falta, enfim, a gente trabalhava com promotor, com juiz. Tá, eu gostava, mas eu não sabia se era isso que eu queria como carreira. Só que como chegou o terceiro ano do ensino médio e eu ainda não sabia o que eu ia fazer, e a minha mãe sempre... Gente, mas esse cachorro tá insuportável. Como eu não sabia o que eu queria fazer, não tinha uma certeza, assim, do que eu realmente gostava, eu falei, ok, parece ser uma boa opção. Quando eu fiz a minha inscrição na faculdade de Direito, eu ainda tava cursando o ensino médio, era tipo assim, novembro. Eu lembro que a faculdade fez uma campanha de desconto pra quem fizesse a inscrição, blá blá blá. E eu fiz a minha inscrição, né, a minha pré-matrícula na faculdade de Direito em novembro do ano do ensino médio. Então, ou seja, eu não tinha nem concluído o ensino médio, já tava com a minha matrícula feita na faculdade de Direito. O primeiro ano foi muito sofrido, porque eu lembro que eu recebia o meu salário e sobrava assim, eu pagava a mensalidade e sobrava uns 100 reais pra eu passar o mês. Tá, que naquela época 100 reais, gente, a gente tá falando de 2010, meu primeiro ano de faculdade.
Então, em 2010, R$100 ainda era um dinheiro, assim, considerável, né? Mas eu lembro que era, assim, muito aperto e eu não amava a faculdade. Eu lembro que eu gostava de 2 professores em específico, assim, e não era um curso que eu amava. Eu não frequentava com muito afinco, não estudava com toda aquela vontade. E eu lembro que eu coloquei pra mim mesma, assim, que se no segundo ano eu não conseguisse bolsa, eu abandonaria o curso, porque eu não tava vendo sentido em sacrificar tanto do meu dinheiro, né? Porque querendo ou não, eu tinha que trabalhar. Nessa época, se eu não me engano, eu acho que eu fui trabalhar no comércio para conseguir ganhar um pouquinho mais. Trabalhava ali 8 horas por dia para conseguir ganhar um pouquinho mais para conseguir pagar a faculdade. E daí eu lembro que eu falei assim, não, se eu não conseguir uma bolsa no próximo ano, eu vou abandonar o curso, não faz sentido me sacrificar tanto por um curso que eu não tenho certeza, enfim. E daí, só que aí no segundo ano, eu consegui bolsa do ProUni, né? Eu entrei pelo ProUni e tal, eu lembro que, tipo assim, essa resolução saiu em março, mais ou menos, consegui bolsa, eu falei, ok, vou fazer um curso de graça, tá, ok. Só que eu sempre colocava assim pra mim, se eu pegar DP, eu abandono o curso. E eu não era aquela aluna assim, nossa, extremamente dedicada. Nunca fui, gente. Eu não era uma das piores alunas da turma, mas eu lembro que eu faltava bastante. Lembro que para muitas provas eu não estudava. Às vezes chegava assim, 10 minutos antes da prova. Eu lembro que eu virava pro Felipe, que era um colega de turma, e falava assim, Fê, o que eu preciso saber pra fazer essa prova? E ele era bem CDF, assim. E daí ele falava, você precisa saber isso, 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 isso. E eu lembro que, tipo assim, ele depositava em mim e eu despejava na prova. Então, foi muito nesse sentido. E daí, eu voltei a fazer estágio no fórum, que daí já entrei num convênio que era da faculdade, com o Tribunal de Justiça, né? Voltei a fazer estágio no fórum e fui desenrolando, né? Eu fiquei muitos anos no fórum. Uma hora era estágio pela faculdade, outra hora era um convênio com a prefeitura, só que aí a prefeitura me cedia pro fórum e sempre na mesma vara, né? Sempre no mesmo lugar. E eu acho que esse foi um dos primeiros erros, assim. O erro principal foi não saber o que queria fazer e começar a fazer alguma coisa que escolheram por mim. E o segundo erro foi não ter feito estágios diversos. Eu poderia ter diversificado, porque já que eu tinha bolsa, eu não tinha, assim, uma obrigação financeira com a faculdade. Então, eu poderia ter me organizado para fazer um estágio em escritório de advogado, para fazer estágio em delegacia, enfim, né, em outras varas dentro do mesmo fórum. Mas eu não fiz. Eu me acomodei, eu gostava de onde eu tava, a minha gestora lá era maravilhosa e eu fui seguindo, tipo, fui deixando a onda me levar. Aí eu lembro que quando chegou no 4º ano, eu acho que os alunos que tivessem concluído o 4º ano já poderiam prestar a prova, algo nesse sentido. Daí eu lembro que eu fiz como trainee, a minha mãe fez também. Gente, a minha mãe não passou, a minha mãe fez várias vezes, mas ela fica muito nervosa na hora da prova e ela nunca passou. E daí eu, acho que, não lembro se era no começo do 5º ano que acontecia essa prova, enfim. Eu lembro que eu fiz e... Só que assim, eu fui bem de boa. Eu não me sentia pressionada nesse sentido, sabe? Pensava assim, eu tô no 4º ano, tem conteúdo que eu não vi ainda. Eu não me preocupava em estudar para poder antecipar esse conteúdo para fazer essa prova. Fui assim, como trainee mesmo para ver como que a prova era. E eu lembro que, tipo assim, tinha que acertar 50% mais um para poder passar para a segunda etapa, algo nesse sentido. E daí eu lembro que por uma questão eu não passei. Mas eu fiquei assim, ok, porque eu tô no 4º ano, tem conteúdo que eu não vi ainda, eu não sou uma das melhores alunas da turma, né? Ok. Quando mais pra frente eu penso a respeito e vejo o que eu vou fazer. E daí, quando eu tava ali no meio do 5º ano, a minha mãe começou na minha cabeça, não porque você tem que fazer, porque não faz sentido fazer uma faculdade de 5 anos e não poder exercer por causa de uma prova.
e enfim, né? E não só ela, como todo mundo começou a pressionar nesse sentido. E, gente, eu não tinha certeza nenhuma, mais uma vez. Eu não tinha certeza de que era isso que eu queria fazer, mas, ok, se é o que tem que ser feito, faremos. E daí, só que eu falei pra ela, eu vou terminar o 5º ano e só depois que eu terminar que eu vou fazer a prova. Não vou me esquentar em estudar para a prova da OAB durante o 5º ano da faculdade. Já fiz uma vez pra ver como é que é, já entendi como que é. Quando eu terminar a faculdade, eu me inscrevo e faço a prova imediatamente seguinte ao término da faculdade. Ela concordou, ficamos por isso mesmo. Aí, assim que a gente terminou a faculdade, ali em novembro, acho que já abri inscrição, e se eu não me engano, a prova era no começo do ano seguinte. Ou em março, faz mais de 10 anos, eu não lembro mais. Mas enfim, eu lembro que era assim, no começo do ano seguinte, ou talvez ali no final do... Não lembro certinho com detalhes pra falar pra vocês. Mas aí eu lembro que eu fiz essa inscrição nessa prova e eu passei. Só que assim, eu fui despreocupada também. Falei, vou fazer... Porque que eu tinha na minha cabeça? Se eu não passar, talvez seja uma desculpa pra não tentar mais vezes, né? E daí são 2 fases, né? A primeira fase que são questões alternativas e na segunda fase que tem dissertativa. Enfim, daí eu passei, mas assim, eu não passei com aquela coisa, nossa, como ela passou bem. Passei, precisava acertar X, eu acertei aquele X e passei, fui para a segunda fase. Nesse meio tempo, eu tinha feito um concurso para a Prefeitura de Pompeia, que é uma cidade um pouco pra frente, aqui, uns 40 quilômetros aqui. E eu passei nesse concurso, fui chamada, comecei a trabalhar lá. Eu falei, ok, né, vou lá fazer a segunda fase pra ver como é que é. E daí tem a repescagem, então quem não passa na segunda fase, pula a primeira e faz a segunda fase na próxima. E daí eu pensava assim, não vou estudar pra segunda fase, porque eu vou fazer pra ver como é que é, né? Se eu achar que é muito difícil, na época eu fiz em Direito do Trabalho. Aí eu pensava assim, eu vou fazer pra ver como é que é, se for muito difícil, eu dou uma estudadinha, e daí na repescagem eu, me dedico um pouquinho mais pra poder fazer. E eu lembro que no dia da prova, assim, o pessoal tava desesperado, tinha aquele pessoal que faz cursinho. Enfim, quando a gente saiu da prova, várias pessoas comentando, e eu ficava assim, gente, eu sou muito burra, porque eu fiz uma coisa completamente diferente. Eu lembro que a peça que eu coloquei era uma contestação, teve gente que fez, tipo, recurso adesivo, recurso sei lá do quê. Enfim, daí eu ficava assim, ok, não passei, mas tudo bem, tipo, na repescagem eu dou uma estudada melhor nas peças e faço de novo, não tem problema. Mas eu passei. Por incrível que pareça, eu lembro que eu nem acompanhei edital, nem nada. Um amigo meu que fez faculdade comigo me ligou me parabenizando. E eu lembro que eu tava assim muito doente. Eu tava internada. E ele me ligou, Alessandra, você é besta? Tá me parabenizando por quê? E qual que é o motivo, né? Ele, mas você passou na OAB. Aí eu, oi? Aí ele, olha aqui, vou te mandar o print, você passou, tá? O print, eu nem sei se existia WhatsApp naquela época. Enfim. Aí ele falou, não, você passou e tal. Eu falei, gente, como assim? Tipo assim, precisava de 6 pra poder passar. E eu tirei 6, foi o que eu tirei. E daí eu ficava assim, mas eu não vou fazer inscrição na OAB, porque eu não quero advogar. E a minha mãe, não, você vai fazer sim, e blá, blá, blá. Fiz a bendita da inscrição na OAB, tá? Aqui a minha carteira funcional. Colação de grau 9 de janeiro de 2015. Compromisso com a OAB 7 de 2017. Levou um tempinho ainda, né? Mas até esse processo da prova, desenrolar, enfim. Então, em 2017, eu fiz a minha inscrição na OAB. E daí, eu acho que eu tava trabalhando na prefeitura ainda. Gente, eu não advoguei, assim, eu advoguei muito pouco. Em 2015, por eu estar em Pompeia, eu acabei me mudando pra lá, porque eu tava fazendo um técnico em segurança do trabalho em Marília, que é uma cidade a uns 80 quilômetros daqui, e daí não fazia muito sentido eu voltar pra casa só pra dormir. Então eu acabei mudando pra Pompeia, e em Pompeia tem a FATEC, que tem um curso, assim, excelente, uma estrutura excelente,
na área agrícola, né? Mecanização e agricultura de precisão. Eu cresci na zona rural, enfim. Achei que fazia sentido, era um curso gratuito, né? FATEC, curso tecnológico de 3 anos. Comecei a fazer esse curso e, tipo assim, zero preocupação em advogar. Eu advoguei algumas vezes, eu lembro que em algum momento não me identificava mais com o serviço lá em Pompeia, pedi exoneração do cargo que eu tava, falei, eu vou voltar pra casa da minha mãe, vou advogar um pouco, ver como é que é. Eu odiava, gente, como eu odiava. Eu juro pra vocês que não teve assim... Pra falar que não teve nada assim que eu gostei, teve um caso em específico que eu gostei. Óbvio que a situação foi bem ruim, de uma amiga que tava sendo perseguida. E daí a gente fez uma protetiva pra ela. Foi assim, a única coisa assim que eu falei, nossa, esse curso valeu de alguma coisa, né? A minha anuidade tá valendo de alguma coisa. Foi a única situação em que eu realmente me senti competente e que me senti valendo de alguma coisa. Trabalhei pela defensoria, né? Fiz o convênio com a defensoria e tal. Sempre achei que os atendimentos eram ruins, porque os clientes que vinham pra gente já tinham passado por outros advogados que abandonavam os processos no meio do caminho. A remuneração terrível, por mais que a OAB tenha uma tabela de honorários, a defensoria paga um valor, tipo, ridículo em relação à tabela da OAB. Enfim, eu advoguei bem pouco, de modo geral, e nunca foi muito meu foco, assim. Quando eu tava terminando a faculdade, a FATEC, uma professora pegou e falou pra mim, você tem um perfil de docência, você pode ir pra área de pesquisa, fazer um mestrado, tem um mestrado na Unesp, que é em agronegócio, tem tudo a ver com você e tal. Falei, nossa, parece uma boa opção, né? Mas porque eu não queria advogar. Então, se eu fosse pro mestrado, era mais uma justificativa pra eu não advogar. Parece que tudo da minha vida girava em torno de eu preciso arrumar um motivo para não advogar. E, enfim, só que na época do mestrado, o mestrado era durante o dia, as aulas eram durante o dia e eu precisava de dinheiro, né? Por mais que eu tivesse uma reserva, a minha reserva não ia durar para sempre e eu voltei a advogar. Peguei alguns casos da defensoria, gente, como eu me torturava. Pelo meu histórico, vocês já entendem que tem algum problema comigo, porque eu nunca parei em nenhum emprego, assim, dava um ano e pouco, já começava a me dar um faniquito de querer mudar de emprego, e a questão de não saber qual curso que eu realmente gostava, não me entender, cansar das coisas muito rápido, né, ter iniciativa e não ter terminativa, TDAH. Mas enfim, em algum outro momento a gente fala a respeito disso. Durante o mestrado eu advoguei, mas eu me torturava muito. Na época da pandemia, né? Veio a pandemia no meu segundo ano de mestrado. No final do primeiro ano eu cansei do mestrado porque eu tava exausta. E eu fui pro sul trabalhar na área agrícola lá, trabalhava com auditoria de soja, né? Da colheita da soja. E, gente, veio a pandemia, a empresa mandou todo mundo embora, voltei pra casa da minha mãe. Precisava de dinheiro, vou voltar a advogar. Pior do que advogar foi advogar à distância, né, online. Foi horrível, horrível. E teve um caso, assim, um dos primeiros casos que eu peguei como advogada da Defensoria Pública foi criminal. E eu, inocente que era, trabalhando pela defensoria, fui até a penitenciária para poder atender o meu cliente. E depois eu descobri que ninguém da defensoria vai, eles fazem uma defesa genérica. Sim, gente, eles fazem uma defesa genérica. E porque não compensa, e realmente não compensava. Eu lembro que no fim, quando eu recebi, Malemar custeou o que eu gastei indo até a penitenciária. Sabe, a penitenciária, sei lá, dava uns 200 quilômetros daqui. Ai, inocência da pessoa, né? E eu lembro que, assim, eu imaginava que fosse como nos filmes. E eu cheguei lá, é aterrorizante, é horrível. Enfim. Daí veio a questão de advogar à distância por conta da pandemia, que eu odiei ainda mais. E por fim,
em 2022, 19, 20 começou a pandemia, acho que em 2021 eu fiz uma entrevista, um amigo me indicou, eu fiz uma entrevista para trabalhar onde eu trabalho hoje, que também é na área agrícola, né? Não faço exatamente um serviço vinculado à área agrícola, é mais uma questão administrativa bancária, né? De processo de financiamento, mas querendo ou não, tá dentro de uma concessionária agrícola. E, gente, foi mais um motivo pra eu não advogar. Tudo pra mim era desculpa. E daí eu continuei pagando a minha OAB sem razão nenhuma. Porque eu até, assim, tentei concluir os processos que eu tava pela defensoria. Depois, no fim, eu acabei declinando porque eu achei que não fazia sentido conciliar. Teve coisa que eu abandonei e não recebi até hoje, não vou receber mais porque eu não renovei certificado digital e não dá pra protocolar sem o certificado. Mas eu não sei se vocês sabem, a anuidade da OAB é tipo quase R$1.000, 900 e uns quebrado. E eu paguei 2021, 22, 23, 24. Em janeiro de 2023 eu tentei cancelar e daí o pessoal me deu uma embromada, assim, sabe? Gente, eu sou muito ingênua pra essas coisas. E daí eles falaram que não podia cancelar porque já tinha sido demitida a anuidade, que eu ia ter que pagar a anuidade de qualquer jeito, que não fazia sentido eu cancelar naquele momento, que o ideal era eu esperar até o final do ano, blá blá blá. 2023 isso. Aí eu falei, ok, já que eu vou ter que pagar, vai que aparece alguma coisa, né? Porque a minha preocupação sempre era assim, gente, se acontece alguma coisa comigo e eu tenho que gastar com advogado, né? Sendo que, enfim. E daí eu lembro que eu fiquei, e daí quando foi no final de 2023, eu fui tentar cancelar. E mais uma vez não me deixaram. Porque o boleto do ano seguinte já tinha sido gerado. Eu falei, gente, mas eu preciso entender quando que esse boleto é gerado, porque não é possível um negócio desse, tipo, não tá certo isso, sabe? Enfim, e daí eles falaram, não, que não sei o quê, porque você tem que vir mais ou menos em novembro, que é a época certa do cancelamento, blá, blá, blá. Ok, paguei por mais um ano, né? Então, começo de 2024, paguei a anuidade de novo. Só que tava nas minhas metas pra 2024 cancelar a minha OAB. Quando foi... E eu fui assim, enrolando, né? Eu ficava, eu preciso cancelar, e nunca ia atrás, nunca ia atrás. Semana passada, a gente fez uma reuniãozinha aqui em casa, eu falei, gente, repassamos as metas, né? Eu falei, uma das metas que é possível pra eu concluir ainda esse ano é cancelar minha OAB, vou atrás disso. Aí eu peguei e liguei. Aí, mais uma vez, a moça falou assim, não, esse ano tem eleição, você não pode cancelar antes da eleição, tentando me dar uma embromada, sabe? Eu falei, moça, eu não quero advogar, eu não quero manter a minha inscrição na ordem e é um direito meu cancelar a minha inscrição. O que a eleição tem a ver com isso? Aí ela meio que, não sei o que, então tá. Então você precisa vir aqui na casa do advogado, vir aqui na OAB, com comprovante de pagamento da anuidade desse ano, um documento de identidade seu e preencher uns formulários de cancelamento. Só que você vai ter que votar na eleição desse ano. Aí eu falei, tá, até aí tudo bem, ok, sem problema nenhum. Aí eu falei, vocês fecham para almoço? Não, a gente não fecha, a gente tá aqui o dia inteiro, até às 5. Falei, beleza. Aí eu atrasei um pouquinho meu horário de almoço para sair um pouco mais tarde do serviço. Fui pra lá, acho que era, sei lá, 1h30 da tarde. Cheguei lá, falei, eu falei com você pelo telefone, vim cancelar minha OAB. Você vai demorar uns 40 minutos aqui, porque eu tô fazendo um atendimento e vai demorar uns 40 minutos. Você quer voltar outro dia? Eu falei, não, eu espero. Não tem problema nenhum, eu vou sentar aqui e eu espero você terminar o atendimento, porque eu não vou sair daqui sem cancelar minha OAB. E daí eu vi que ela ficou meio assim, sabe? E ela falou, ok, então pode sentar aí na sala de espera, que assim que eu concluir, eu te atendo. Aí eu peguei, sentei e fiquei lá, pleníssima, aguardando. E daí acho que ela viu que eu não ia desistir mesmo, aí ela me chamou lá na sala, né, mesmo durante o outro atendimento, e falou, olha... entra aqui na sala do lado, vai preenchendo esses formulários pro cancelamento. Aí ela falou, o cancelamento aqui vai ser a pedido,
não tem compatibilidade de cargo nem nada, vai ser mesmo a questão do cancelamento a pedido. Só que você vai ter que votar na eleição desse ano. Eu falei, moça, não tem problema nenhum, eu voto nesse dia dessa eleição. Eu só quero cancelar meu OAB. Lá, então tá, senta aqui na sala do lado e vai preencher esses formulários. Aí eu preenchi, voltei lá na sala com ela bateu um carimbo de protocolo e falou, é isso, tá tudo certo. Agora é só você votar na eleição e assim que passar a eleição, a sua OAB tá cancelada. Gente, eu saí de lá com um alívio tão grande, eu não sei nem explicar. Porque, na real, eu acho que eu me torturei muito durante todos esses anos por conta de um curso que eu não queria ter feito, de uma profissão que eu não queria seguir. Eu sempre soube que eu não tinha vocação, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com problemas e principalmente porque a gente lidar com situações psicológicas mesmo dos nossos clientes. E a faculdade não prepara a gente nesse sentido. Por isso que eu falo que talvez se eu tivesse feito estágio em outros lugares, eu teria me preparado melhor. Mas, por exemplo, uma mãe que tem uma filha que tá doente e o pai para de pagar a pensão. E daí ela vem falar com você desesperada porque ela precisa de auxílio. Sei lá, uma pessoa que apanha do marido e precisa entrar com um divórcio litigioso. Acaba afetando a gente de algumas formas e a gente não tem preparo pra isso, né? Eu faço terapia desde os 13, mas ainda assim eu tinha muita dificuldade, principalmente em cobrar de pessoas que estavam, assim, precisando de ajuda. Eu acho que esse era meu principal ponto, assim. Eu trabalhei de graça pra muita gente, principalmente pra minha família. Porque, a tia da avó de não sei quem precisa aposentar, tá doente, precisa aposentar e não tem dinheiro e o advogado do estado não tá resolvendo a questão, não, você não pega pra fazer? E eu ficava assim, gente, ela tá doente, ela tá acamada, ela precisa de auxílio. Eu pego. E daí eu trabalhei de graça, assim, sabe? Pra muita gente, porque eu sempre tive muita dificuldade de precificar. Existe uma tabela de honorários, né, da OAB. Óbvio que a gente pode dar um desconto, né? A OAB não proíbe que a gente dê um desconto em relação à tabela se for um cliente recorrente, enfim, né? Sempre tem um jeito da gente não burlar, mas ir por outros caminhos, né? Em relação a isso. Mas eu sempre senti muita dificuldade, eu não me sentia preparada de forma alguma para defender as pessoas. É um meio muito difícil de lidar, né? A gente tem profissionais com muito ego. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de mostrar o que tinha ou o que deixava de ter, né? Então eu lembro que muita gente que se formou comigo mal terminou a faculdade, financiou um carrão. E eu ouvia muito assim, na cidade pequena a gente acaba ouvindo muita coisa, né? E eu ouvia muito assim, porque fulano é muito bom, porque ele tá indo tão bem na profissão dele, ele é tão bom advogado, que olha o carrão que ele comprou, olha a casona que ele mora, olha o escritório que ele tem. E assim, eu nunca quis isso pra mim, sabe? Uma ou duas vezes, em todo esse desenrolar, eu cogitei montar um escritório, mas eu queria montar um escritório assim pra ter apoio de outros advogados comigo, sabe? Talvez pra aprender a realmente a precificar e a trabalhar, enfim, em algum momento para poder melhorar a captação de cliente, porque quando você tem um escritório a captação é muito melhor. Mas por fim eu entendi que não fazia sentido nenhum eu me desgastar com isso. E, enfim, chegamos nesse ponto. Cancelei, parece que eu tirei um peso gigantesco das minhas costas. Não sei se a minha mãe entendeu o que eu falei pra ela que eu tinha cancelado, mas eu não sei se ela entendeu. O fato de eu cancelar, não precisa devolver nem a carteira, nem o cartão, né, de advogado. A única coisa é que a gente não pode se apresentar como advogado mais, a gente não pode usar, né, a gente pode ser penalizado civilmente por conta disso. Mas tá aqui. E se em algum momento, assim, no ponto que estamos hoje,
se nada mudar nesse sentido, se em algum momento eu resolver lá na frente que, eu quero voltar a advogar, eu peço uma inscrição nova. A única coisa é que eu vou ter um número de registro novo, né? É óbvio que sempre tem o risco de alguma coisa mudar nesse sentido, talvez a prova ter um prazo de validade. Apesar de que tem se falado em retirar a obrigatoriedade da prova, né, da OAB. Então, enfim, não sei. Mas é isso. Eu acho que pra complementar esse assunto, que eu queria que tivesse sido muito curto e eu acho que eu falei demais, eu só queria falar pra vocês que apesar de ter mudado de emprego, assim, eu não entrei nos detalhes de quantas vezes eu mudei, mas apesar de ter mudado de emprego várias vezes, né, no decorrer da minha vida, eu sempre me programei pra isso. Porque, como eu disse, a minha família não tinha condições de me ajudar, assim. Óbvio que casa e o básico, um teto, né, e o básico nunca ia faltar. Mas eu sempre me organizei financeiramente nesse sentido, sabe? Eu não, por exemplo, quando eu era concursada eu pedi exoneração. Não foi de uma hora pra outra, não foi sem ter uma reserva de emergência, não foi sem ter tudo bem conversadinho com a minha mãe. Porque, querendo ou não, a minha mãe que ia me dar o suporte, né, enquanto eu estivesse sem trabalhar, enfim. Se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo melhor contando como que eu calculo essa reserva para poder fazer essa transição de carreira, que aliás, se vocês não sabem, agora eu faço curso de psicologia, tô concluindo o primeiro ano da faculdade. E pela primeira vez, eu sinto que é um curso que realmente eu faço porque eu quero fazer. Que é um curso que eu realmente me identifico, que talvez seja uma profissão que eu realmente saiba fazer. Talvez seja o propósito da minha vida. Não se sabe. Mas pela primeira vez parece ser um curso assim que realmente não é isso mesmo que eu preciso fazer, sabe? Me sinto confortável, me sinto interessada. Falto bastante também nessa faculdade porque, enfim, a questão do TDAH e às vezes a disciplina demora muito para desenrolar e, enfim, eu prefiro estudar lendo do que ouvindo e assistindo aulas, mas, enfim, independente disso, pela primeira vez parece ser uma coisa que eu realmente gosto. E, enfim, eu vou finalizar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu não quero que isso aconteça. Mas tem algumas outras carreiras que eu tentei no meio do caminho. Moda, costura. Gente, cogitei o doutorado, fiz disciplina do doutorado, né, carreira acadêmica. Enfim, em algum outro momento a gente conversa melhor a respeito disso. Mas eu tô me sentindo muito feliz, eu tô muito leve e eu acho que isso realmente tirou um peso das minhas costas. E eu pretendo focar no que realmente importa, sabe? Eu acho que a grande vantagem de fazer um curso quando a gente tem maturidade, né? Quando a gente realmente decide e a gente não faz por fazer ou porque tá fácil ou porque a gente acha que seja o ideal. Quando a gente faz porque a gente realmente quer, gente, é outra coisa. Gente, quando a gente decide, né? Quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, né, onde a gente quer chegar, e a gente realmente tem certeza, primeiro, o caminho passa a ser muito mais fácil, porque a gente tem certeza das batalhas que a gente tá travando, né, e o porquê dessas batalhas, onde a gente quer chegar com isso. A gente leva as coisas de uma forma muito mais leve, a gente se cobra muito menos. Óbvio que talvez hoje em dia eu me cobre menos porque eu já tenho uma bagagem, eu já fiz outros cursos, eu sei mais ou menos como que funciona a dinâmica da graduação, mas eu acho que a maturidade de fazer um curso depois que a gente já é adulto, que a gente, enfim, decidiu algumas coisas da nossa vida, faz toda a diferença.
Então, se você sabe que não gosta da carreira em que está e que acha que tem que mudar de carreira, gente, não tenha medo, tá? Se organiza, se prepara, veja o caminho, né? Tenta ali ter certeza de qual seria a carreira, então, que vocês têm afinidade, que vocês querem. Programem-se e façam, sabe? A vida é muito curta pra gente se prender a uma carreira que a gente não gosta, se prender a questões sociais ou cobranças de outras pessoas. Por muito tempo eu carreguei esse fardo porque eu não queria magoar minha mãe, né? E por fim, né, depois de muitos anos de terapia, eu entendi que esse sonho não era meu. Então, não fazia sentido nenhum eu ficar carregando isso, me torturando por uma coisa que eu não queria. E ela vai ter que entender e lidar com isso, porque eu sou uma pessoa diferente dela. Eu tenho os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, os meus próprios sonhos. Então, ela vai ter que aprender a lidar com isso, né? Uma etapa muito significativa e importante da nossa vida é aprender a lidar com a decepção, né? Não ter medo de decepcionar as pessoas que a gente ama. E hoje em dia eu me sinto muito mais confortável, assim, em todos os quesitos, tanto em âmbito de amizade ou familiar mesmo, em decepcionar as pessoas que eu amo pra ser feliz. A minha felicidade, o meu conforto está sempre em primeiro lugar. Eu me coloco em primeiro lugar e depois vem as outras pessoas. Chega, falei muito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês também passaram por dificuldade em escolher o curso de graduação que vocês fizeram, se vocês se encontraram nessa carreira ou não, se vocês pensam em mudar de carreira. Eu vou ficar muito contente em conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Gente, é isso por hoje. Por aqui, toda semana tem vídeo novo e logo eu volto com as cenas dos próximos capítulos. Um beijo no coração de vocês e até mais!